Agora vamos a Aracaju conversar com a professora doutora Denise Leal Fontes Albano Leopoldo. O tema para a nossa conversa de hoje é a violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha. Quais são os dados estatísticos? A senhora dispõe desses dados nos anos mais recentes e qual é a apreciação que a senhora faz desses dados? Nós temos sim dados preocupantes. O país ocupa um dos lugares primeiros aí no rol dos países em que as mulheres sofrem mais violência. É um posto preocupante que demanda uma atenção maior e, sem dúvida, temos aí esse importante instrumento legal de 2006. Coincidentemente, eu estava em Brasília participando de um seminário internacional de direitos humanos em agosto de 2006, num grande hotel em Brasília, e o então presidente Lula, candidato à reeleição, esteve no encerramento desse evento dizendo que tinha acabado de sancionar a Lei Maria da Penha. Essa lei passou por algumas alterações ao longo dos anos, no sentido de aprimorá-la. Ela não pode ser vista apenas como tendo uma dimensão punitiva, que tem sua importância de coibir a violência e punir os autores de violência contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, mas ela também prevê medidas de prevenção à violência, no campo da educação, no campo da cultura, e é importante que essa rede de proteção à mulher, de fato, seja atuante. Eu sei que em Picos tem lá na Delegacia Regional a Sala Lilás de atendimento à mulher. Mas uma cidade da dimensão de Picos já era para ter uma delegacia especializada, se não da mulher, pelo menos de grupos vulneráveis, mulheres, idosos. Sabemos também da importância de uma capacitação constante dos agentes do sistema para um atendimento humanizado a essa mulher. Os centros de referência de atendimento psicossocial, centros de referência de atendimento social, bem como em várias cidades até de menor porte do que Picos, no Brasil já temos os centros de referência de atendimento à mulher, onde lá estão atuando profissionais da área da saúde, da medicina, da enfermagem, da assistência social, assistentes sociais, da área da psicologia, psicólogos para atender a mulher e muitas vezes os filhos que também são vítimas dessa violência que a mãe sofre no ambiente doméstico e familiar. Então ainda temos muito a avançar, Erivan, quem nos acompanha, na efetivação da Lei Maria da Penha. E infelizmente nosso estado, no Piauí, ainda eu diria que a caminhada é mais longa rumo à concretização, à efetivação do que essa lei prevê. A senhora fez referência aí à prevenção. Tem havido algum avanço, doutora Denise, nesse campo da prevenção? Ou, apesar dos pesares, o número de ocorrências, esse número é maior? Tem havido alguma estagnação, uma diminuição? Enfim, quais são as informações que a senhora tem nesses aspectos? São bem interessantes, Arivan. Olhe, surpreendentemente, nós tivemos uma redução significativa nos últimos anos do número de assassinatos. E dentre esses números, você tem os chamados feminicídios, que são assassinatos de mulheres, né, numa relação aí de namoro, de casamento, ou de uma relação que já existiu, ou no ambiente doméstico, porque repare bem, muita gente associa a Lei Maria da Penha a uma proteção indiscriminada, assim, da mulher sempre que for vítima de violência, aplica-se a Lei Maria da Penha. Não, é necessário atender a alguns requisitos. É necessário que seja no ambiente doméstico, aquele ambiente onde a gente estabelece relações de um convívio com uma certa constância. Então, por exemplo, a empregada doméstica que sofre abusos, que sofre xingamentos, explorações, não pagamento do seu trabalho, apreensão de sua carteira de trabalho por uma patroa ou por um patrão, o abuso sexual,
por algum jovem dessa família, ela é vítima de violência doméstica e familiar. Não é necessário haver uma relação de casamento, uma relação afetiva. Essa violência que aí faz e autoriza a incidência da Lei Maria da Penha, ela pode ocorrer no ambiente doméstico, numa relação familiar, então as pessoas não precisam nem coabitar, bem como numa relação íntima de afeto. Caso de namorados, ex-namorados, companheiros, ex-companheiros. E interessante, a outra pessoa que agride, inclusive pode ser uma mulher, viu? Então, a vítima protegida pela Lei Maria da Penha é mulher, mas quem pode figurar como agressor, né, pode ser um homem ou pode ser uma mulher, a agressora. Durante a pandemia, quando as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, muitas pessoas, homens principalmente de classe baixa, perderam o emprego ou não tiveram como trabalhar naquela atividade informal, as relações mais tensionadas durante a pandemia, e houve um aumento, sim, no número de casos de violência contra a mulher. Mas, no geral, a gente via um decréscimo, pelo menos no número de assassinatos, e nos preocupa exatamente que não seja dada continuidade a uma política mais consistente de prevenção da violência. Olha, quem nos acompanha, é necessário que a mulher tenha consciência de suas escolhas diante de uma situação de agressão, de abuso que ela venha a sofrer. E aí, eu diria que o ideal é buscar aí a mediação da família, é necessário discutir a relação, às vezes o companheiro pode estar mais estressado. Eu tive, não é, na família casos mesmo de violência que decorria, graças a Deus, não violência física explícita, mas um certo abuso psicológico em decorrência do álcool. E muitas vezes, quando o companheiro abandona o álcool, a relação dá uma melhorada, digamos assim. Então, que a gente pense em buscar apoio de familiares ou amigos que possam mediar essa relação. Vejam que buscar sempre, não estou aqui querendo dizer que a mulher não deva, em casos extremos, buscar o apoio do sistema de justiça. Deve sim, mas naqueles casos em que não há uma gravidade maior na relação abusiva que se tem, que se busque aí a mediação, a conversa franca, um amigo, um líder religioso, para talvez repactuar essa relação. Porque muitas vezes há filhos, é importante acreditar também no valor da família e que a mulher, de fato, consciente dos seus direitos, mas levando em conta todos esses aspectos, tem à disposição para ver qual o melhor encaminhamento. E naqueles casos, realmente, né, de abusos extremos, que ela possa recorrer. Temos hoje aplicativos, né, que levam a informação sobre casos de violência para os órgãos competentes que a mulher pode usar. O 190, a ligação do 190, onde é assegurada a discrição também, mas volto a dizer, é necessário criarmos uma cultura de não objetificação da mulher, homens e mulheres serem parceiros nesse pacto de uma relação saudável. Também não podemos aderir a um discurso exacerbado de uma onda feminista radical que vê todo homem como um molestador potencial, como um violador em potencial. Não. Há sim homens com esse perfil, mas há homens que sim estão dispostos a serem verdadeiros companheiros, parceiros nessa luta por uma sociedade em que a qualidade da união entre as pessoas, o valor da família, a preocupação com os filhos nascidos dessa união estejam em primeiro lugar e, claro,
também nesse rol colocado a questão da segurança e da dignidade da mulher. Doutora Denise, vê esse papel que a grande mídia, sobretudo, a senhora acha que isso tem algum efeito, um efeito nocivo ou não, doutora? Eu vejo com muita preocupação, Erivan. A questão da violência é um fenômeno complexo, são muitas variáveis que interferem. Eu defendo, sim, a dignidade das mulheres, quero que todas sejam reconhecidas, mas também é preciso ter a consciência e a coragem de reconhecer que algumas mulheres, e eu diria que elas até prejudicam as mulheres realmente vítimas de violência, fazem, às vezes, denúncias espalhafatosas, ou mesmo sem que realmente ocorram. Houve o caso de uma artista que atuou num programa de televisão de grande audiência nacional, que vivia uma crise no casamento, discussões de uma relação, mas não parecia haver agressão física, ou mesmo uma agressão psicológica maior do seu companheiro, do seu marido. Pois ela sai da casa num dia, depois de uma discussão, senta numa calçada de uma casa próxima à casa onde vivia com seu marido, e pega um estilete e começa a se cortar, e vai a uma delegacia dizer que aqueles cortes foram praticados pelo seu marido, pelo seu companheiro. E isso eu digo porque repercutiu, tem registros, né? Basta procurar no Google. E veja o quanto essa mulher termina dando uma péssima, né? Um péssimo exemplo, e não contribui para a luta, porque fez uma denúncia caluniosa. A sorte do seu companheiro é que ela não se deu conta que havia uma câmera na casa vizinha filmando essa automutilação que ela fez em si própria para falsamente denunciar o companheiro. Então, é importante, sim, que se leve a sério os casos. Não podemos aderir também a uma lógica em que, eu chego e digo, fui vítima de violência. Foi? Então, que certamente você procure meios para provar, porque é ruim também alguém, não importa se o companheiro, a companheira, um parente, ser acusado falsamente de violência. Que haja equilíbrio, que haja ponderação, que haja compromisso com a realidade dos fatos, para que, de fato, não se destrua, né, a vida de pessoas que, de fato, não podem ser taxadas de criminosos, que, de fato, sejam tratados como violadores aqueles que, de fato, praticaram violência. Mas me preocupa esse discurso exacerbado, essa exploração midiática exagerada, e é necessário, antes de tudo, saber. A sociedade ela não pode viver a reboque de escândalo. Eu lembro, viu, Erivan, quem nos acompanha, o Muniz Sodré, um antropólogo conhecido no Brasil, ele fez um estudo sobre o quanto o crime é algo, não é à toa que tem muitos programas, não é, que exploram o crime, porque dá ibope, dá audiência, mas não podemos aí banalizar questões muitas vezes complexas em troca de audiência, de apelação. Eu ainda acredito na importância da qualidade das relações humanas, é importante reconhecer que homens podem errar, aqueles que estão dispostos a consertar seus erros, que tenham aí o tratamento devido, dentro do respeito familiar que deve pautar as relações, e aqueles casos extremos que, de fato, se dê o processamento com os meios adequados que a lei prevê.